estava há 43 anos, ele falou, olha, eu preciso de um milagre. E há 43 anos esse milagre não vem. 43 anos. Não é um ano, nem dois, nem três. 43 anos. E aí essa pessoa, né, falou assim, olha, preciso de um milagre. E depois ela foi tentar saber, né, qual milagre era esse. E esse milagre era na questão do casamento. 43 anos de sofrimento. Mulheres que são agredidas pelos seus maridos. E aí, gente, vou botar um pouquinho de pimenta nesse negócio. Seus maridos, em muitas situações, são maridos evangélicos. Pessoas que até mesmo ocupam cargos e funções nas igrejas. Para você é a favor ou contra o divórcio? E a primeira pergunta aqui para o nosso amigo Leonardo, pastor Leonardo. Para você, Leonardo, o que você acha? É lícito da carta de divórcio? Bom dia, pastor Joel, bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa manhã. Um prazer, um privilégio estar novamente com os amados e nessa oportunidade respondendo a essa questão tão complicada, tão complexa no meio evangélico nos dias de hoje. Bom, é lícito? Não é lícito? Vamos para a Bíblia, vamos para aquela que é a nossa regra de fé e prática. Embora haja essa realidade no nosso meio, a Bíblia diz que no princípio não foi assim. Deus não criou o homem e a mulher para se divorciarem, mas o divórcio foi dado pela dureza do coração do homem. E aí, ao longo do debate, nós vamos dissecando alguns pormenores, alguns detalhes que têm levado a essa prática tão desastrosa, podemos dizer assim, no nosso meio. Pastor Joel, tenho certeza que Deus ele vai nos orientar e nos direcionar, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo agora esteja passando por esse momento. E eu tenho certeza que o Espírito Santo nos dará a luz necessária para nós ajudarmos os nossos ouvintes. Uma coisa a gente tem que pensar. A Bíblia diz que Deus juntou, né, que Deus colocou, não separe o homem. E aí uma coisa que nós temos que pensar, será que em todos os casamentos, todos os relacionamentos, as pessoas são ajuntadas, né, ou são colocadas, são casadas por Deus? Será que todo casamento é um casamento segundo o propósito do Senhor? E aí? Né? O que você acha? Será que todos os casamentos são segundo o propósito de Deus? Será que hoje acontece de vez em quando em algumas igrejas, né? Vira o pastor, vira a irmãzinha de oração, eis que estou vendo. Eis que tu tens que se casar com aquela pessoa, e aí o cara vai lá naquele negócio e se casa mesmo. E o casamento dá errado. Né? Muitas vezes, né, eu estou passando uma situação dessa, eu fui atender um rapaz no centro de operação e o rapaz veio falar comigo. Ele veio, pastor, eu estou namorando uma menina e a moça lá, né, 15 anos mais velha do que ele. E eu perguntei para ele, você gosta da menina? E no final eu acabei entendendo que tinha um pouquinho nesse negócio aí daquela visão profética. E aí, você acha... tem esse negócio, pastor Leonardo, de profecia para o casamento, eis que eu vos falo. Todo casamento aí foi colocado por Deus. Todo casamento aí, né, é indicado por Deus. Será que tem hora que somos nós que escolhemos aí mal, né, e a gente acaba fazendo besteira? Pastor Joel. Bom, às vezes a gente precisa ser um pouco radical. E aí eu vejo o seguinte: não existe profecia para casamento.
A gente precisa entender, amados, que o casamento, a instituição casamento, ela é algo que provém de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus ele institui o casamento dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. E aí Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus ele trabalha com princípios. E eu tenho um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele diz o seguinte: quem quebra princípios será quebrado pelo princípio lá na frente. Quando nós deixamos os princípios de Deus de lado, nós vamos sofrer as consequências. Deus ele instituiu o casamento, mas ele não tem a preocupação de ficar colocando o João para Maria, o José para Serafina. Não, isso, as escolhas são nossas. Nós devemos cuidar com as nossas escolhas para que a gente não sofra lá na frente resultados ruins daquilo que a gente não soube escolher aqui atrás. Então, a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos viver dentro dos parâmetros bíblicos. Aí, uma pergunta, né? Qual é o parâmetro bíblico? Porque uma das coisas que acontecem muito nos nossos dias, né, é o casamento assim entre pares na igreja. E aí hoje se usa muito esse jargão, né? Acabou virando um jargão, né, que Deus não une pessoas. Deus não une pessoas, mas une propósitos. E aí o cara é pregador, né? Aí ele vai procurar alguém no ministério de dança da igreja, ou vai procurar alguém que ministre louvor, porque ele fala assim, né, não, Deus está unindo propósito, ela é uma pessoa do altar. Só que aí, muitas vezes, essa pessoa que é do altar, né, ela é alguém que, em muitos casos, ela é uma péssima esposa. Será que esse negócio aí de que Deus está unindo propósito é uma coisa realmente relevante? Ou será que a gente está se aproveitando de algumas situações? E aí antigamente se casava com alguém, né, porque tinha aquele interesse, né, de casar por interesse. Hoje a gente está se casando por interesse também na igreja. Só que o nosso interesse é os interesses ministeriais. E aí? Assim, eu particularmente não acredito nessa história de que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Porque ele coloca um sono pesado em Adão, da costela de Adão ele faz Eva, para que os dois vivessem, cada qual desempenhando a sua função, e o nome dele fosse glorificado através da primeira família que foi instituída no Éden. O grande problema nosso hoje, pastor Joel, que tem ocasionado inúmeros divórcios, e agora eu estou falando dentro da questão evangélica, dentro das nossas igrejas, é que a gente, quando vê um casal de jovem namorar, a gente já quer logo cobrar o casamento. Eu lembro que quando eu era solteiro, quando eu aparecia com alguém, já vinha aquela enxurrada de perguntas. E aí, quando é o casamento? Eu quero comer bolo. Mas eu não lembro de ninguém que tenha sentado. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá bem? Vamos conversar, vamos tirar um dia, vem aqui. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E a igreja não quer mais ter o trabalho de instruir, de orientar. Mas a gente cobra muito o casamento e depois, no primeiro problema que dá, a gente também corre e não quer. Justamente. Porque depois esse negócio de quero comer bolo, quero festa, filho, faz festa. Lugar para comprar bolo aí tem aos montes. Depois, o X da questão não é a festa e o bolo, é depois da festa. É depois do bolo. Porque aí serão o jovem e a jovem.
Eu falo uma coisa, né? Esse ano eu faço 28 anos de casado, a gente veio conversando sobre isso. Casar é fácil. Muito fácil. Manter-se casado é o problema. O problema hoje é as pessoas, elas facilitaram muitas coisas. Acontece que tem algumas igrejas, fulano não tem condição de comprar lá os negócios, né? Eu vou lá, ajudo. Pô, não que a igreja não tenha que ajudar. Mas muitas vezes, se nós formos perguntar, pouquíssimas igrejas hoje têm curso de noivos. Curso de noivos. Eu acho que tinha que ter na igreja curso de namorado, sabia? Começou a namorar lá. Um dos erros que a gente tem hoje... Assim, eu vejo o seguinte, começou a namorar, filhinho, gabinete. Gabinete. O grande problema, pastor Joel, eu tô me lembrando aqui de um caso que aconteceu em uma igreja que eu passei, é que uma adolescente, membro, batizada, ela estava namorando escondido no colégio, depois trouxeram o caso para a igreja e a mãe da menina disse que a igreja não tinha nada a ver com aquilo, que ela tinha autorizado e ela era consciente das responsabilidades para evitar justamente que ela ficasse namorando escondido. Quer dizer, aí o que eu fiz? Eu falei, tudo bem, a senhora conhece as responsabilidades, sabe do que pode acontecer, então se der problema, por favor, não traga para a igreja. E aí é um problema que acontece muito, porque em algumas situações a igreja está se tornando um resolvedor de problema, né? Se passa por aquele momento ali, e aí vamos levar para a igreja. Uma das coisas que eu acho mais engraçado nos nossos dias é que se pega muitas vezes uma criança, um jovem, um adolescente e os coloca em certas situações como se o pastor tivesse que resolver o problema. Eu passei uma das congregações que eu estive, pastor Leonardo, eu acho muito engraçado isso. Na época o pastor falou que eu estava sendo muito permissivo, né? Porque eu tinha alguns jovens na igreja e tinha umas coisas no comportamento, na cabeça dele ele achou que eu estava permitindo, estava sendo muito liberal. E uma das coisas foi a vestimenta de uma uma menina da igreja. Eu me lembro que, né, ele me chamou minha atenção na sexta-feira. No sábado eu fui para Madureira, encontrei com a mãe da menina, ela tem 3 filhos, e a mãe das meninas lá, ela comprou na saia da Rebelde. Na época estava o negócio do Rebelde, da Rebelde aí. Saia da Rebelde. Né? Aquela saia toda quadriculadazinha, curta. E aí eu falei com o pastor no outro dia, eu falei, rapaz, você me chamando a atenção, mas a menina lá ontem indo lá comprando a saia da Rebelde. Né? A mãe era permissiva do negócio. E aí uma coisa que eu acho interessante nos nossos dias, é que tem muito pai, tem muita mãe que tá falando pro filho assim, não vai transar no motel não. Vem transar dentro de casa. Traz aqui pra cá, vem dormir com ele aqui em casa. E aí, gente, pasmem, né? Não é só fora da igreja. Tem casais, tem famílias hoje que são permissivas. Não, meu filho, para você não ter um problema maior. E aí, gente, né, uma pergunta, será que isso não tem sido, essa questão de ser permissivo demais, também não tem sido uma das motivações de muitos casamentos acabarem? Antigamente você namorava, noivava e casava. Hoje parece que está se queimando fase. E aí, o que você acha? Está se queimando fase hoje ou a coisa está andando tudo nos trâmites normais da situação? Eu acho que a gente não está queimando fase. A gente está... Tirou as fases já? Já acabou, já pulou, já... Sabe? Já se quebrou tudo. E aí a gente lida também, pastor Joel, com um outro X... Uma outra questão. A igreja do Senhor Jesus hoje, ela não está sendo guiada pela palavra de Deus.
ela está sendo guiada por pessoas que vêm do mundo para a igreja e que no mundo tinham um certo comportamento e trazem esse comportamento para dentro da igreja. Os pastores hoje já perderam a autoridade do cajado para ensinar a palavra, para instruir nas sagradas letras, como Paulo diz a Timóteo. E aí aquilo que é pecado pela Bíblia passa a não ser pecado diante daquilo que do comportamento da igreja no todo, no geral. Ninguém mais está se preocupando com a questão da santidade, a santidade no casamento. A gente tem questões aqui, me desculpe, ouvinte, desculpe, pastor Joel, a gente falar, mas infelizmente a gente tem comportamentos entre os casais que estão sendo levados para a igreja que não tinha necessidade de ser levado. Bastasse ler a Bíblia Sagrada e entender a questão da santidade. E a gente fica questionando coisinhas que a gente sabe que não é, que não pode, que não deve, mas a gente quer uma brecha para fazer. Não precisa falar de um cabeludo, não, mas fala em algum caso assim que você acha que está se procurando pastor para poder jogar lá, falar um negócio, mas não precisa ser nada assim muito sério, não, porque tem audiência, a gente está cedo, de manhã, né? Mas qual caso? Vamos ser mais objetivos sem ser agressivos. Que tipos de relacionamento o marido pode ter com a esposa? Eu acho que a gente tem a Bíblia Sagrada na mão. A questão do relacionamento sexual entre o casal deve chegar a um consenso entre os dois. Nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo responde à igreja de Corinto questões relacionadas ao casamento. Mas aí, parece que as pessoas querem uma brecha para fazer coisas que a Bíblia ela proíbe, ela não concorda, ela não permite, mas a gente quer uma brecha para fazer porque a gente está com vontade, a gente quer, e aí a gente quebra esses princípios. E lá na frente, a gente vai ter problemas. O senhor falou logo assim na abertura a respeito da questão da agressão física. Quantos maridos que estão na igreja ele é um santo, mas ele agride a esposa em casa, ele agride os filhos. Quantas mulheres que na igreja são verdadeiras santas, mas não honram o seu marido em casa, querem estar sempre por cima. Então tem questões, e a igreja hoje ela não pode se omitir em ensinar. Eu glorifico a Deus quando nós vemos jantar para casais, congresso de casais, conferência de casais, porque a gente precisa ser aberto. Amados, você pastor que me ouve, presbítero, bispo, nós líderes temos que ter uma cabeça aberta para tratar de assuntos abertos com a nossa igreja. Mas rapidinho, deixa eu te interromper. Será que muitas vezes tem pastores que estão querendo tratar esses problemas da igreja, se eles estão com problemas iguais ou piores do que a membresia dela? Né? Um tempo atrás aí nós tivemos um escândalo no meio gospel, num pastor que largou sua mulher, né, que já estava casada acho que 30 anos e se divorciou e arrumou uma de 20 anos mais nova. Então assim, será que muitas vezes a gente está querendo resolver um problema, né, enquanto nós temos demandas ainda mal resolvidas entre a gente? E aí cai no que a gente vem conversando agora há pouco, né? Pastores precisam ser pastoreados por pastores. Será que em muitos casos, né, e tem muita gente infeliz, e aí a gente gera esse reflexo de felicidade, né, para aqueles que estão com a gente? O que você acha? Será que hoje, né, nós estamos precisando ser tratados para que a gente comece a levar esse tratamento aí para outras pessoas? Quando o assunto é líderes, eu vejo um grande problema, e às vezes parece que não, mas até a minha esposa mesmo, às vezes ela me cobra. A gente que é líder, a gente acaba se preocupando com o problema de todo mundo.
Menos com o nosso. Menos com os nossos. A gente, certa feita, eu fui ligar para uma igreja para convidar o líder daquela igreja, não vou citar nomes por questão de ética, mas eu ia fazer um congresso de jovens e entrei em contato com esta igreja, falei com a secretária do pastor. E eu expliquei para ela a situação e disse, eu queria levá-lo para ministrar a palavra e tal. E aí ela falou, olha, eu só tenho dia tal, tem esses dias aqui ele está na igreja ministrando, mas a sexta-feira ele não prega em lugar nenhum, porque é o dia dele com a família. E eu achei aquilo interessante, porque às vezes a gente investe na família de todo mundo. Menos na nossa. Menos na nossa. Tem horas que a gente precisa também parar, colocar o pé no freio e dar atenção à nossa casa, à nossa família. E às vezes eu costumo dizer, pastor Joel, não precisa muita coisa não. Às vezes, para eu ter um descanso com a minha família eu tenho que viajar. Às vezes não. Vamos pro break, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos beber água. Onde é que tem água aqui? Felipe, tem água lá em cima agora? Aí. Tem água lá em cima? Não sei. Agora só, né? Agora só lá embaixo. 30 minutos. Tirar o bebedouro daqui de cima. Eu entrei. O Wi-Fi daqui não é o teu ou o meu? O Vídeo se preocupa com o que as crianças estão assistindo. Por isso, agora os seus filhos podem navegar tranquilamente em uma página só para eles. O negócio, o Wi-Fi daqui é o Wi-Fi Studio, não é? Isso aqui é fechado. Não, então. Hã? Não, eu peguei semana passada, mas não tá entrando aqui não. Baixe já o aplicativo e assista pelo computador, tablet, smartphone ou Smart TV. Assine hoje mesmo. Acesse univervideo.com. Aqui você pode confiar. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, programa Espaço Civil. Rádio Contemporânea AM 900. Tá dando erro de autenticação. Sintonizada com você. Estamos apresentando Debate com Sam Maga. Isso aí, para uma terça-feira de audiência, 990 AM. Quem fala com você é o pastor Joel Santos. Hoje a gente está na mesa aqui de debate com o nosso querido amigo pastor Leonardo. Não é o Leonardo cantor, nem o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo, meu amigo, a gente se conhece há muitos anos. Gente, hoje nós estamos falando sobre divórcio. Infelizmente hoje, né, no mundo, o número de divórcios tem aumentado assim de uma forma estrondosa. Um dos casos, né, um dos motivos do divórcio, um dos principais, se não é o principal, é as questões financeiras. O dinheiro, né, tem sido uma das coisas que tem gerado, não que o dinheiro seja um problema, mas tem gerado problemas nos relacionamentos. Uma das coisas que eu me lembro, né, de uma palestra que nós tivemos na nossa igreja, pastor Gilson, ele tem um livro, que o título do livro é Dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, nossas brigas. O dinheiro é um dos motivos, né, que gera hoje mais briga. Por quê? Porque em muitos relacionamentos, em muitos casamentos, o marido trabalha e a mulher hoje trabalha, né? Nós já vivemos hoje um tempo diferente do que se vivia antigamente, onde a mulher simplesmente era, né, algo que ficava no lar. Então a mulher era do lar. Eu me lembro da minha falecida mãe, quando minha mãe ia fazer algum crediário, ia comprar alguma coisa, ela chegava na hora lá e ia fazer a fichinha do crédito, e aí a pessoa, né, da análise de crédito perguntava qual é
né, o seu trabalho, qual é o seu emprego? Ela diz, eu sou do lar, eu cuido dos meus filhos. Então, ser do lar, né, ela um meio, né, hoje a mulher trabalha, hoje algumas mulheres ganham mais do que seus maridos. Então, há disputa, né, e muitas vezes no casal, pela questão financeira. A segunda causa hoje, né, que tem acabado com muitas famílias é o adultério. E aí hoje nós vivemos num mundo muito permissivo, né? Você vê hoje estudiosos da psicologia dizendo que o homem não é um ser monogâmico, né? Ele tem vontade de ter várias parceiras, e aí, né, se embasa na questão da evolução, do evolucionismo, que diz que o homem é um animal. Então o homem, como um animal, né, ele tem as suas tendências animais, e então ele precisa preenchê-las. E uma dessas, né, é ter múltiplas parceiras. Então acabou a questão da monogamia, né? O homem não pode, biologicamente falando, ser um ser monogâmico, ter só uma mulher, ele tem que ter várias mulheres. E aí, né, uma das coisas que mantém um casamento, né, é a questão da monogamia, né, não haver questão do adultério. Hoje, aliás, isso já há muitos anos, né, surgiram os casamentos abertos, né, casais que moram em casas diferentes, ou moram até mesmo na mesma casa, mas abrem as suas portas para que entre outras pessoas para se relacionar sexualmente. Não há aquela questão, né, do peso ali de só se relacionar com o seu cônjuge. Mas a questão do adultério, né, tem sido aí uma das causas que tem acabado com alguns casamentos. Uma terceira causa é a questão da doença, né? Pessoas que estão lá, e aí nós tivemos um caso de uma mulher americana de que o seu marido ficou anos na justiça, ela era uma mulher jovem, e ela teve uma doença e ficou no leito. Ela já estava no leito há 10 anos. E seu marido entrou na justiça querendo que fosse desligado, fosse praticada a eutanásia, para que ela morresse. Ele entrou na justiça. E uma das alegações que ele colocou foi a questão que ela tinha falado que, se caso acontecesse alguma vez, porém, contudo, entretanto, todavia, ela ficasse doente e ficasse no leito, ele teria condição, né, estaria liberado por ela para que fosse desligado os aparelhos. Mas as doenças são hoje uma das causas, né, de a falência de alguns casamentos. Uma quarta que eu posso colocar é a questão da religiosidade. Que isso, pastor? Tem muito casamento acabando. E aí, eu queria, falando essas quarta coisa, e aí eu jogar uma perguntinha no ar para você responder, pastor Leonardo, o ouvinte quiser mandar para a gente uma resposta. Mas a questão da religiosidade. Alguns casais são religiosos demais. E aí, por ser religiosos demais, não se dão ao tratamento como líderes, como pessoas. Mas aí é uma coisa que a Bíblia condena, é a questão do jugo desigual. E aí? O que você acha, pastor Leonardo? O que você acha, ouvinte? Jugo desigual pode acabar com o casamento? Ou isso aí, né, como canta a musiquinha, né? Jogo desigual é coisa do passado. E aí? O que você acha, pastor Leonardo? Jugo desigual pode acabar com o casamento? Pode acabar com a felicidade do casal? E aí, o que você acha? Pastor Joel, primeiro nós temos que procurar entender, à luz da Bíblia, o que seria o jugo desigual. Porque a gente
nós tornamos abrangente a questão do jugo desigual. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 14, Paulo vai falar a respeito, inclusive ontem até no culto de ensino lá em nossa igreja, nós estávamos falando sobre isso. Saiu uma pergunta e nós falamos a respeito disso. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Paulo está tratando aqui das relações que são acertadas entre crentes e não crentes. Porque hoje em dia nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, e aí eu volto a falar o que eu falei no início. Tudo é a questão das etapas. Porque para você chegar, pelo menos antigamente era assim, né? Para você chegar ao casamento, você primeiro conheceu alguém, namorou, ficou noivo. A sociedade que não tem a Cristo como Salvador, ele vai fazer aquele balaio de gato. Mas nós que professamos a fé cristã, temos princípios a ser seguidos. Então, é normal o jovem e a jovem que está na igreja, por exemplo, olhar para alguém que não é da igreja e achar mais bonito, achar mais interessante, porque ele fala bem, porque se veste bem, é roupa de marca, ela também se veste, anda e tal, mas não professa a fé cristã. E aí, pastor? Pode ou não pode? Rapaz, isso aí é uma coisa complicada. Sabe por quê? Assim, a Bíblia diz que a gente não deve... Eu sou contra o julgo desigual. Só que a coisa hoje, né, parece assim A coisa ficou tão desigual, né, até mesmo no nosso meio, que infelizmente nós vivemos uma situação... Eu conheço você desde 8 anos de idade, né? E aí eu cantava uma musiquinha, né? Qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio anda triste e o crente sorridente. Se a gente for colocar isso hoje, né, para nossa realidade, tem muito crente, tem muito ímpio andando sorridente e tem muito crente andando triste. Muito. Né? Por que será, gente? O que tem faltado, e aí vamos lembrar semana passada que a gente esteve conversando aqui, tem muito crente faltando a experiência da conversão. O cara chega hoje na igreja e fala mais 5 bala house, né? Ele bate o pé e o cara fala assim, é crente. Tem a chamada para ser presbítero, né? Tem a chamada diaconal, e aí se mete um óleo na cabeça daquela pessoa ali, e o cara não teve muitas vezes uma experiência real e verdadeira com Cristo. E aí o problema, jogando aqui, a gente está conversando aqui, tem muito relacionamento, tem muito casamento que se está começando, e o cara que está lá, que chegou na igreja, em muitas situações, ele está ainda vivendo na impiedade. Pô, vamos ser sinceros, gente. Aí uma coisa que o ouvinte tem que pensar, a gente tem que pensar, tem muito crente que acaba sendo mais ímpio do que muito ímpio. Tem muito cristão que eu conheço, que o cara tem uma postura, é um ótimo marido. Eu conheço uns 10 que são assim. Ótimo marido, trata a mulher que nem uma princesa. Mas tem muito cidadão que está na igreja e trata, né, a esposa que nem uma mulher. E parece que está carregando ainda aquele restinho do passado. Então, assim... E aí uma pergunta que eu queria tocar nesse assunto, para a gente, daqui a pouco a gente tem 10 minutos aí para terminar. Mas, na tua opinião, pastor, quando há agressão no relacionamento, e aí
piorar o negócio, porque antigamente só a mulher ela apanhava. Aí esse dia eu estava brincando de criar aí uma lei Mário da Penha, porque tem muito homem aí apanhando da mulher, gente. Tem muito homem apanhando da esposa. Né? Já me disseram que eu até vou perguntar para a advogada mais tarde. Acho que essa lei Maria da Penha serve também para a questão do homem. Mas, e aí? Né? A mulher está apanhando do marido, apanha que nem boladão. Né? Ela é obrigada a continuar naquele negócio ali, orando, e aí ela usa até aquele versículo, né, lá de Isaías, 53, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ela tem que continuar apanhando, ou ela tem que chegar lá e bater na delegacia, lá na 30ª, lá na não sei quanta 20ª da vida, e da parte do marido que está agredindo ela. Ou ela tem que continuar orando lá, apanhando, aguentando aquela situação, a humilhação, ou ela tem que tentar dar uma cartada nesse negócio e tentar resolver o problema de alguma maneira. E aí? Eu me lembro que uma vez eu atendi uma irmã. Essa irmã fazia parte de uma igreja onde nós passamos. E ela não era casada no papel. Mas sabe aqueles relacionamentos que a pessoa vai insistindo, até que chegou um dia em que o rapaz levantou uma faca para ela. E ela tinha 3 meninas em casa. E filhas dele? Não. E aí eu chamei a irmã, falei, irmã, ela saiu de casa com medo e tal. Eu falei, olha só, para e pensa. Se hoje ele levantou uma faca, o que ele não pode fazer amanhã? Tem situações que você está vendo, está nítido, está claro, está escrito, que você não tem que continuar. O grande problema hoje, pastor, e eu preciso também entender, em que há situações que são humilhantes, principalmente para as mulheres. Só que a gente, por outro lado, vê a questão da banalização do divórcio. E é isso que tem acontecido entre nós. Deixa eu te dar uma interrompidinha. Sabe que hoje a gente está querendo a carta de divórcio por qualquer coisa? E aí Cristo chama atenção ali, e aí Jesus diz o seguinte, olha, né, com o único motivo que seria plausível, né, segundo a lei mosaica, é dar a carta de divórcio por causa do adultério. E aí Jesus continua dizendo assim, por causa da dureza dos vossos corações. Será que hoje a gente está dando carta de divórcio porque a mulher não cozinha direito, porque queimou arroz, queimou feijão? Qualquer coisa hoje é divórcio. Qualquer coisa hoje. Isso está uma brincadeira, isso está uma festa no nosso meio. A gente tá assim, sabe, aplaudindo as coisas erradas que a Bíblia nos proíbe fazer e tá com o que é bíblico, a gente está estarrecido. Hoje não tem mais um critério para se divorciar. Hoje todo mundo... A gente tem líderes, pastores que já estão no 6º, 7º casamento. Por questões banais. A questão não é o divórcio em si. Porque eu entendo que há situações que você pode perdoar, mas para se resguardar, você não é obrigado a continuar com aquela pessoa. Mas hoje em dia, meu Deus, eu acordei, olhei para minha mulher, enjoei, não quero mais. Aí vou trocar, porque a minha mulher tá com 40, vou trocar por 2 de 20. Ou então não, ou então fico com a minha mulher, porque ela lava, passa, cozinha, faz tudo em casa, mas eu tenho 2, 3 mulheres na rua. Então a gente precisa analisar essas questões. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 7, Paulo falando, eu sei que o tempo é muito curto para nós analisarmos, ele fala aqui a respeito, respondendo perguntas acerca do casamento. Ora, 1 Coríntios 7:10, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Paulo está falando para crente, Paulo está falando para servos de Deus. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido,
e que o marido não se aparte de sua mulher. Eu me lembro, só para a gente fechar essa questão, e eu sei que só tem mais coisas a falar antes do encerramento, me lembro de uma mensagem da pastora Helena Raquel, onde ela, falando a respeito do sim, sim, não, não, ela diz que ali, e a Bíblia fala, que essa questão do seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, Jesus está tratando a respeito de coisas do casamento. Você empenhou uma palavra, e essa palavra tem que ser levada até o fim. Com essa banalização do divórcio, nego se separando por qualquer coisa, qualquer coisinha a gente quer chutar o balde, a gente quer, sabe, que referências nós vamos dar às futuras gerações a respeito do que a Bíblia ensina sobre o casamento? Nenhum. Tá entendendo? Então fica difícil. Eu acho que cada caso é um caso. Você que é crente, você que é membro de igreja, tá passando dificuldade, procure o seu pastor. Se ele for um pastor sério, se ele for um pastor bíblico, procure, faça um gabinete, converse, receba orientação. Mas, por favor, querido, não meta as mãos pelos pés. Gente, nós já estamos quase no finalzinho, mas eu queria fazer algumas pontuações bem rápidas. Primeira coisa, eu queria que você guardasse, você que está em casa, o casamento ele é uma das coisas que Deus criou, né? Eu brinco muito com a minha mulher, né? Que eu digo que o casamento, o sexo, assim, são coisas maravilhosas que Deus fez. E são coisas que existem para nós nos fazermos felizes. Ninguém entra num relacionamento conjugal para ser infeliz. E aí um conselho que eu te dou bem prático, né, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Que isso, pastor? A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. E muitas vezes nós nos levamos simplesmente pelo sentimento. Né? Nós olhamos, gostamos, e aí nós nos vamos pelo nosso engodo da nossa carne, e aí a gente acaba, no final das contas, vivendo uma situação que, se nós pudéssemos voltar atrás, nós voltaríamos, e aí nós não cairíamos. Há pessoas que se envolvem com outras e dizem assim, puxa vida, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha me metido. Pessoas que estão abrindo suas casas para colocar homens, mulheres que estão agindo assim, mulheres com filhos, a gente vem conversando isso no carro. Conhecem a pessoa, né, e logo quando conhecem, levam para dentro de casa por causa das suas carências afetivas. E aí, né, começam um relacionamento e acabam se casando. Eu já tive 2 casos de pacientes meus, como terapeuta, que a pessoa chegou no casamento, chegou no relacionamento, né, todos os 2 eram alcoolistas e usavam drogas além do álcool. E a pessoa viu o outro necessitado e falou assim, vem para minha casa. E acolheu. E do início o acolhimento era no sofá e depois virou acolhimento na cama. Acabou virando marido daquela pessoa. E todas as 2, né, levaram sofrimento para dentro de casa. Eu queria terminar e eu queria dizer para você o seguinte. Deus chamou você para ser feliz no seu relacionamento. Se você hoje está envolvido com alguém, repense os seus conceitos antes de se casar. A Bíblia diz que quando Deus nos ajunta, o homem não deve se separar. Casamento não foi feito para haver divórcio. Casamento foi feito para ser feliz. Se você não está vivendo isso, você não tem vivido o propósito de Deus. Eu queria orar por você nesses 30 segundinhos que nós temos aí e pedir que Deus continue abençoando a sua vida. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, visita, Senhor, a vida dessa mulher, visita a vida deste homem, Senhor, que está infeliz, Senhor, nos seus relacionamentos. Deus, essa mulher que tem sido agredida pelo seu marido, Senhor, traz para ela, Deus, uma direção. Coloca, Senhor, um homem, coloca uma mulher de Deus, alguém, Senhor, que os abençoe. Pai amado, muda, Senhor, a história dessa vida. Cuida, Senhor, dessas pessoas. Abençoa a vida de cada ouvinte, Senhor, que nos ouviu nesta manhã, nesse debate.
Visita, Senhor, a vida de cada servo, de cada serva tua, de cada servo teu. Obrigado, Deus, pela vida do Bispo Macedo, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que dirige, Senhor, a Igreja Universal do Reino de Deus. Abençoa, Deus, essa rádio. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima terça-feira. Quem sabe, se for vontade de Deus, nós vamos estar juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Viu? Hoje foi melhor que a semana passada. Deu pra falar mais um pouquinho. Não, cara, e assim, porque, rapaz, a gente tem uma visão muito simples.